Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas que me ouvem nesta manhã. O tema do sermão de hoje, que é o tema de domingo da Igreja Batista Filadélfia de Nova Bassano, tem como tema considerações sobre o joio ou trigo. Considerações sobre o joio ou trigo. O texto está em São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isto. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pai, nos ajuda a entendermos essa palavra. Fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. O joio é uma erva daninha também chamada de cisânia ou centeio falso, que enquanto está crescendo é muito semelhante ao trigo. Apenas quando as espigas se formam é que é possível fazer uma distinção correta. A farinha de trigo feita com a mistura desse centeio falsa é venenosa. Agora o nome científico é Lolium temulintum, abundante na Palestina e na Espanha. Produz grãos semelhantes ao do trigo, porém menores, de cor mais escura, e cuja farinha mesclada com a do pão, em grande quantidade, produz vestígios e convulsões. Então é uma erva venenosa, uma semente venenosa. A palavra grega para joio é zizânia. Joio e trigo. Vamos fazer algumas ponderações então. O primeiro tópico é vivendo de uma forma aparente. Vivendo de uma forma aparente. Nessa parábola, o que é o campo? Mateus 13, 38. Mateus 13, versículo 38, está escrito o seguinte, olha aqui, ó. 13, 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. Quem é o semeador? Mateus 13, 37. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Então é Jesus. Quais são as boas sementes? Mateus 13, 38. Diz assim, ó. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino de Deus, do reino dos céus. Quais são as más sementes? Mateus 13, 38, parte B. O joio representa os que pertencem ao maligno. A má semente é o joio e são os que pertencem ao maligno. Quem semeou o joio? Quem semeou o joio foi o diabo. Mateus 13, 39. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Então, vivendo de uma forma aparente, a gente entendeu aqui quem é o joio, quem é o trigo, quem é o semeador. A primeira instância é totalmente estética, visível tanto na esfera física. Então, o joio anda como trigo, ele se veste como trigo, ele
convive com o trigo. Ele está no mesmo, no mesmo ambiente do trigo. Isso na esfera estética, física. Tanto quanto na esfera abstrata, na estética e moral. Faz tudo corretamente. Porém, o fundamento é moralista. Moralista. Então, a gente vê que muitas pessoas vivem de uma forma aparente. Aparente. É assim que vive o joio no meio do trigo. Mas de que forma nós conhecemos? Nós conhecemos de uma forma que está escrita lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Mateus capítulo 7, versículo 16, a gente percebe bem a diferença do joio e do trigo. Mateus capítulo 7, 16 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Mateus 7, 16. E vamos ler o 15 para a gente entender melhor. Acautelai-vos contra os falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Olha o joio aqui. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível colher uvas de espinhos, de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, pelos frutos são conhecidos. Estamos falando de joio e trigo. Porém, observem esse texto em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Vamos ler aqui novamente. Acautelai-vos contra os falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de espinhos ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E no versículo 21 diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá? Esse texto fala de pessoas que pareciam trigo, mas eram joio. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Quanto a gente vê disso no meio das comunidades evangélicas hoje, não é? Quanto a gente vê disso. É? Pessoas que usam talentos, usam dons, tá? Para conseguir verba, para conseguir enriquecer o nome de fé de pessoas que são usadas, né? Não é? A separação é só feita na colheita. Mateus 13, 30. Mateus 13, 30, a gente vê direitinho aqui que a separação é feita na colheita. Olha aqui, ó. Mateus 13, 30. Vamos lá. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então a separação ela é feita na colheita. Observem, naquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 22, que diz assim, ó: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres? A separação é feita só na colheita, naquele dia, o dia da colheita, o dia do juízo final, o dia do Senhor. Parece-me que é para não sermos enganados. Mateus 7, 16, que diz assim, ó: pelos seus frutos os conhecereis. É possível colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? As pessoas podem enganar por um tempo, enganar por um tempo maior, mas elas não podem enganar todo o tempo. Mas dia menos dia você vai conhecer a pessoa e você vai ver o fruto que ela produz e você vai identificá-la como joio, como trigo.
Porém, até na colheita eles ficarão juntos. Até na colheita eles vão crescer juntos, o joio e o trigo. Agora uma pergunta: pode o trigo virar joio e o joio virar trigo? Pode o trigo virar joio e o joio virar trigo? Pode o trigo virar joio? Quem é o plantador? O plantador é Jesus. E ele chama de boa semente. Jesus chamou a semente que ele plantou de boa semente. Levando em consideração que essa semente foi predestinada antes da fundação do mundo para ser boa, tá? É impossível o joio, o trigo, virar joio. Vamos observar Mateus capítulo 13, versículo 8, parte B, ou melhor, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B aqui. Olha só. Apocalipse 13, 8, parte B. Vamos ler todo o versículo. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram, tá? Seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do mundo. Então essas pessoas no tempo passado já tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, por isso não adoraram a besta. Predestinadas. Agora observe Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos lá para Efésios 1, 4. Efésios 1, 4 diz assim: Porquanto Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É impossível aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível na presença dele, tá? Virarem joio. Pode o trigo virar joio? Não, porque o trigo foi uma semente boa, predestinada por Deus para ser boa antes da fundação do mundo e plantada por Jesus. Pode o joio virar trigo? Bom, nós temos um tempo determinado, apesar de sermos predestinados, tá, para aceitarmos Jesus Cristo e sermos adotados pelo Senhor. Tá? Quando nós nascemos em estado pecaminoso e nascemos com o pecado original estampado no nosso ser e condenados ao inferno. Quando nós nascemos. Agora, quando chega o tempo do cumprimento da predestinação de Deus para a nossa salvação, nós nascemos de novo. Até chegar esse tempo, nós vivemos como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se eu nasci em pecado, tá? Em pecado fui concebido, separado da glória de Deus, então eu estou em condenação. Tá? E existe um salário para mim, e esse salário está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Ainda que aqueles que são predestinados não vão morrer eternamente separados de Deus, porque foram predestinados, mas até o momento em que, tá, se der o cumprimento dessa salvação na vida deles, eles estão enquadrados como condenados. Pode o joio virar trigo? Pode. Eu nasci como joio, mas eu fui escolhido para ser trigo. No momento certo, Deus me chama, Deus me resgatou, Deus te resgatou e você foi transformada em trigo. Mas nascemos como joio. Minha resposta então é sim. Pode o joio virar trigo? Nascemos como joio, mas somos predestinados para ser trigo. Então, não vamos morrer como joio, vamos morrer como trigo. E quem morre como trigo vai viver a eternidade, se é que podemos fracionar a eternidade com o Senhor. E nós não podemos fazer isso. Agora, algo é bem possível. Tá? Então, a minha resposta
Tópico 3 é: pode o trigo virar joio e o joio virar trigo? O trigo, depois de ser trigo, não pode virar joio, mas ao nascer, nasce como joio, e aqueles que foram escolhidos são transformados em trigo. Agora, algo é bem possível, e é mister que a gente observe. O trigo viver como joio, isso é possível, o trigo viver como joio. Dentro ou fora da comunidade em que ele está inserido. O irmão e a irmã evangélica, cristão, está inserido numa comunidade, numa denominação, e ele pode viver como joio dentro dessa denominação também. É visível quando sai fora. Aí as pessoas taxam, sabe, de desviados. Eles saem fora, se desviam, andam por caminhos tortuosos, seguindo o caminho daquele filho pródigo que pediu a parte da herança para o seu pai. O pai representava Deus, ele representava um filho de Deus, e ele sai e gasta com meretrizes e prostitutas de uma forma dissoluta todos os seus bens, os bens do pai, e vive uma vida totalmente errada e chega ao ponto de apacentar porcos. Ele pode viver, sim, ele pode viver separado, isso é comum, tá? Nas comunidades evangélicas, né? Ele sai e começa a viver como joio. Agora, também é comum dentro das comunidades evangélicas, embora não se frise muito isso, viver como joio dentro das comunidades evangélicas. Até porque, ao exemplo da parábola do filho pródigo, nós temos um dos filhos que era mais pródigo do que o pródigo. O filho mais velho, aparentemente cheio de moral, cheio de ética, cheio de bons costumes, estava sempre com o pai, fazendo tudo o que o pai mandava, mas tinha rancor, tinha ódio, tinha amargura no coração. Tinha, ele ficou tremendamente chateado com o irmão quando pediu sua parte na herança, ele ficou com aquela raiz de amargura, e quando o pai fez uma festa, quando o irmão retornou, ele ficou chateado e disse: eu trabalho para ti como um escravo teu, tu nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos, e agora vem este teu filho. Ele até deixou de ser irmão naquele momento, passou a ser este teu filho. Ele podia ter dito o meu irmão, mas este teu filho veio e tu preparaste o novilho cevado para comer e fazer uma festa. Então ele era mais pródigo do que aquele que tinha saído, porque aquele que saiu, pelo menos ele foi sincero, ele chegou e disse para o pai: eu não quero mais estar contigo. Mas aquele outro não, ele não queria estar com o pai, mas estava com o pai rancoroso, uma amargura dentro do seu coração. Então, o trigo viver como joio é possível, tanto dentro quanto fora das comunidades evangélicas. E nós temos que observar isso na nossa vida cristã, tá? Dentro e fora. E o joio viver como trigo, será que isso é possível? Será que isso é possível? Eu acho que às vezes nós podemos enganar a nós mesmos, não é? Ou será que podemos? Muitas pessoas tentam enganar e vivem enganando e vivem mentindo até para si mesmas e começam até, mentem tanto que começam a acreditar na própria mentira. Também é possível. Também é possível. Agora eu chamo isso de masoquismo, tá? Se não na esfera física, na esfera espiritual. Agora, depois de tantas considerações que nós estamos fazendo, quero enfatizar o final do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 30. Vamos lá passar Mateus capítulo 13, versículo 30, que mostra o final do trigo. Mateus 13, 30 diz assim: o final do trigo e o final do joio, né? Deixai-o, pois, crescer juntos até a safra, momento da colheita, o momento final. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Então, o joio nesse momento é juntado e amarrado em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que maravilha, não é? Depois de tantas considerações, o final do trigo é ser recolhido para estar no celeiro do Senhor. Ser recolhido para estar no celeiro
do Senhor. Porém o joio é para ser queimado. Olha ali. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Queimado. Enquanto que o trigo vai ser juntado no celeiro do Senhor e vai resplandecer como o sol. Mateus 13, 43. Vamos ver o que está escrito em Mateus 13, 43. Então justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso aqui está na explicação da parábola do joio, quando Jesus Cristo explica a parábola do joio. Ele diz assim, versículo 42, a partir do versículo 41 do Mateus 13. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. É joio. Eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Na verdade é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o trigo, observe, os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Um grande privilégio para mim e para você viver e ser trigo. Nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para ser trigo. Então, nós precisamos viver como trigo, não viver como joio. O que acontece com aquelas pessoas que são trigo e se desviam? Deixam de viver por aquele momento como trigo e vivem como joio. É impossível elas perderem a salvação, porque uma vez salva, salva para sempre. Uma vez nascidas de novo, não tem como perder a salvação, até porque quem salvou foi Deus e é o Senhor quem salva. Então, é a mesma coisa que eu dizer que Deus perdeu a minha salvação. Jesus perdeu a minha salvação. E a Bíblia diz que aqueles que Deus deu para o Filho antes da fundação do mundo, de maneira nenhuma ele lançará fora. Agora, eu posso sim viver como joio fora, e eu já falei isso. Mas o que eu perco com isso então? Se lá no final eu vou voltar para o Pai como voltou o filho pródigo. Eu perco bênçãos no caminho, eu perco crescimento espiritual no caminho, eu perco dons no caminho, eu perco oportunidade de ser luz no caminho, eu perco oportunidade de temperar o mundo no caminho, na minha jornada. Então eu estou perdendo, e consequentemente eu estou perdendo galardões. Então, meu querido e minha querida, você foi escolhido para ser trigo antes da fundação do mundo, e então viva como trigo. Não se desvie. Não se desvie. Não se desvie saindo fora da comunidade evangélica e não se desvie estando dentro da comunidade evangélica. Se você vive uma vida dentro da comunidade evangélica rancorosa, magoada, chateada ou chateado, com falta de perdão, com amargura no teu coração, você está desviado dentro da comunidade evangélica. Não está? Você está agindo como aquele filho que não saiu, mas que ficou ali dentro, sendo pródigo dentro da casa do pai, o que eu acho mais complicado ainda, mais triste ainda, porque no meu ponto de vista o filho mais pródigo foi aquele que ficou. Observe essas considerações que nós fizemos sobre joio e sobre trigo. Observe. Seja trigo dentro e fora da comunidade. Seja trigo abençoando dentro da comunidade, orando dentro da comunidade, profetizando graça para a vida dos irmãos dentro da comunidade, ajudando com donativos para quem precisa dentro da comunidade, dando um excelente testemunho dentro da comunidade. E seja
trigo, quando sai da comunidade, iluminando o mundo, iluminando o lugar onde você está, no teu trabalho, na tua casa, no teu convívio social, seja luz aonde você está. E assim você vai ser trigo dentro e fora da tua comunidade. Lembre-se, o Senhor, eu fiz ponderações sobre o joio e sobre o trigo. Mas você foi chamado para ser trigo. Então não viva como joio. Portanto, o primeiro tópico que nós abordamos foi viver de uma forma aparente. Tá? Não viva de uma forma aparente. Seja você, seja sincero, seja sincera, seja trigo, dentro e fora da comunidade. O segundo tópico que nós abordamos foi pelos frutos conhecereis. Produzam frutos bons. Às vezes você já percebeu que a laranjeira às vezes produz aquele fruto fora de tempo, que ele é bonito, mas ele não tem suco, ele é seco. Então não é um fruto bom. Produza frutos de fato bons no seu tempo, tá? Pelos frutos o conhecereis. O terceiro tópico que nós abordamos foi: pode o trigo virar joio e o joio virar trigo? Pode sim, tá? O trigo vira joio, ainda que por um momento. Depois que ele é transformado em trigo, tá? Ele nunca mais vai virar de fato joio, mas ele pode viver como joio. E o trigo nasce como joio, mas ele é transformado no momento certo, no momento em que Deus predestinou para ele para a salvação, é transformado em trigo. E aí nunca mais. Tá bom? Como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Como é que eu vou colocar isso em prática, esse texto que nós lemos? Procurando ser sincero, procurando viver de uma forma bem clara, simples, objetiva, sendo honesto, dando um bom testemunho, tá? Mostrando para as pessoas que há algo de bom na minha vida, que Cristo está na minha vida. Eu posso viver dessa maneira, tá? Colocando em prática a minha fé, sendo joio, não, sendo trigo. Você é trigo e foi chamado para ser trigo. Então eu preciso viver como trigo. Estas foram as considerações que eu fiz nesta manhã sobre o joio e sobre o trigo. E espero que seja para ti, para a tua vida, uma bênção. Quero orar por ti. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todo aquele que está me ouvindo neste momento, todo teu filho, toda tua filha, todo amigo, toda amiga, Senhor, que ainda não foi transformado em trigo, meu Deus, que o Senhor possa fazê-lo, em nome de Jesus, e o Senhor pode. Eu oro pela vida desses que estão me ouvindo, Pai, que também esses possam fazer ponderações, estas possam fazer ponderações, meu Deus, e considerar a forma como estão vivendo nessa terra, sendo teus filhos, que precisam, Senhor, viver como trigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, a tua unção, o teu poder estejam sobre a vida deles, sobre a vida delas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.